Então, os colonos pretos roubam a riqueza africana é para levar nos seus donos ocidentais. E os donos ocidentais têm que garantir que haja uma porta aberta para o dinheiro roubado de África, que os colonos pretos vão pedir emprestado aos colonos brancos, trazem para a África, roubam de África e dão de volta aos colonos brancos. E nós, os africanos, pagamos dívida com juros de um dinheiro que veio da mão do opressor, que foi dada ao opressor preto, que nós vemos como nossos irmãos, na verdade não são nossos irmãos, não passam de capachos do colono branco. É preciso entender isso que está a acontecer em África. Venâncio Mondlane está a caminho de destruir um sistema colonial ocidental. Por isso é que o Ocidente não se mexe, o Ocidente não quer apoiar Venâncio Mondlane, porque Venâncio Mondlane poderá destruir o estilo de vida deles. O povo moçambicano, ao entender isso, tem que entender que Venâncio Mondlane vai receber pressão de tudo quanto é lado. Não é só a partir de Moçambique, não é só a partir da Frelimo. O Ocidente inteiro está contra ele. Mas ele tem resistido. E é difícil entender a posição em que o homem se encontra sem que nós possamos estar nos sapatos dele, certo? E até agora ele tem mostrado ser uma pessoa lutadora, coesa, firme nos valores e os ideais que o povo moçambicano depositou nela. Um único problema. Eu sei que vocês não querem ouvir isso, mas é preciso nos apontar isso. Vocês ouvem e acompanham, assim como eu, as lives de Venâncio Mondlane. E ele pede à ONU, pede ajuda à ONU, pede ajuda à comunidade, à União Europeia, pede ajuda à SADC, pede ajuda à União Africana. Nenhuma dessas organizações lhe ajuda. Vocês devem se perguntar por que, por exemplo, a SADC não ajuda Venâncio Mondlane? Por que a SADC não está do lado do povo moçambicano, mas está do lado da Frelimo? Por que a União Africana cala-se, enfrenta um massacre de mais de 400 moçambicanos perpetuados pela polícia moçambicana? Por que eles calam-se? Por que a União Africana cala-se quando há um golpe de Estado constitucional a partir da fraude eleitoral? Vocês têm que se perguntar por quê. E ao encontrarmos as respostas desses porquês que nós fazemos, é aqui que vocês têm que começar a entender esta dança de cadeira que Venâncio Mondlane está a fazer. De um lado, Venâncio Mondlane começou esta luta que ele agora está a levar à frente, começou como um líder libertador. Eu confesso para vocês todos que estão aqui comigo que o que me fez começar a apoiar e seguir Venâncio Mondlane foi naquela marcha que ele teve em cima de um carro, onde um polícia pegou a arma, manipulou a arma e apontou para ele, e Venâncio Mondlane disse: quer matar, mata, estou aqui, mata-me, estou aqui. E o polícia não conseguiu fazer isso, no meio das pessoas. Não conseguiu disparar contra Venâncio. Naquele momento, eu vi um líder libertador nascer. Coisa essa que a África não tem muito. A África, vivendo em ditaduras coloniais, tem políticos, não tem líderes libertadores. E, para falar a verdade, a política é uma ciência que existe para mediar conflitos, mas em África a política existe para criar conflitos, não mediar conflitos. E depois de criar conflitos, então traz-se o braço armado do grupo que estiver no poder para poder extinguir e controlar os conflitos que a política inexperiente dos políticos africanos criam. A política em África é um mal
Porque os africanos são péssimos em fazer políticas, são inexperientes em fazer políticas, não sabem coexistir na política. Mas também, para falar a verdade, os partidos libertadores africanos que são até agora continuam no poder, como exemplo da Frelimo, não são políticos, nunca foram políticos, são milícias armadas. Esses partidos, eles começaram como milícias armadas para a luta de libertação, assim como a ANC, só que a diferença com a ANC foi Mandela conseguiu salvar isso, Mandela conseguiu reinventar, mas não vamos falar da África do Sul. Vamos ficar em Moçambique, por exemplo, Moçambique e Angola são os exemplos perfeitos. São grupos de indivíduos, são milícias armadas que começaram a luta de libertação nacional contra o colono branco e que conseguiram chegar ao poder, mas por não serem políticos, não fazem a mínima ideia como governar em política para o bem de todos. Então, eles não entendem de política, a única coisa que eles entendem é violência. Porque eles nasceram na violência, eles nasceram para lutar, eles nunca nasceram para mediar conflitos, porque se fosse esse caso, eles não iriam lutar com violência para conseguir a independência. É preciso que Moçambique comece a entender isso da Frelimo para saber exatamente o que vai acontecer na ponta de lança, na fase final, na reta final, que será anunciada segunda-feira. Como eu disse atrás, a política é um mal para a África. E eu vi Venâncio Mondlane, a coisa de 2 dias atrás, deixar de ser líder libertador e passou a político. E esta mudança que ele fez para a política é ali onde ele gastou muito tempo, perdeu muito tempo e fez com que a Frelimo se reagrupasse de novo. A Frelimo já estava quase derrotada. No dia 23, quando se anunciou os resultados, a Frelimo, a parte da Frelimo, dos líderes da Frelimo, já tinha arrumado as botas para abandonar o país. No dia 24, eram simplesmente alguns da Frelimo que ainda ficavam. Há notícias mesmo, Venâncio Mondlane confirma que no dia até dia 24, o Fernandino, este que mandou matar mais de 400 cidadãos moçambicanos, já havia deixado o país, mas voltou. Por que voltou? Porque Venâncio Mondlane tornou-se político durante esse período e gastou tempo. Ele mesmo desviou o foco da luta para a libertação de Moçambique. Foi aí quando eu fiz a live e eu estava a avisar, eu avisei e deixei o recado para ter cuidado com os intelectuais, porque os intelectuais estavam praticamente a controlar Venâncio Mondlane. Esses bate-papos com Venâncio Mondlane são excelentes. Não, meus irmãos, eu não tenho nada contra esses bate-papos, são excelentes, mas esses bate-papos não são importantes na luta que se tem à frente. A única coisa importante na luta que se tem à frente de nós em Moçambique agora é a união e a unidade do povo moçambique num único golo, na vontade de ser livre da ditadura. Os intelectuais que fiquem para trás, esses serão necessários para o day after. O que vai acontecer quando nós corrermos com a Frelimo fora deste país? É ali que nós precisamos de intelectuais. Os intelectuais não são necessários agora, porque eles, quando entram, só confundem a cabeça do pacato cidadão. E foi isso que aconteceu. Entre dia 23 até o dia 26, confundiu-se a cabeça do pacato cidadão, que ele não sabia o que fazer. A Lúcia acionou o V8. Ninguém disse o que é Turbo V8. Ninguém disse o que a população deveria fazer com Turbo V8. Não houve comunicação. Aconteceu o que aconteceu, a população começou a queimar, começou a destruir. Parabéns, a população estava a responder na mesma nota que a Frelimo tem vindo a dar durante 50 anos. Parabéns, mas como não havia liderança nenhuma,
Toda essa luta ficou simplesmente nas periferias. Não foi para a tal zonas nobres, que é lá onde esses indivíduos estão. Esses indivíduos só serão sacudidos quando essas manifestações começarem a chegar nas casas deles. Não é nas nossas portagens, não é nos nossos armazéns, não é nas quadras. É bom, uma tática boa, acabar com as quadras da polícia nos nossos bairros, nos nossos guetos, porque não tem mais polícia. É excelente. Mas enquanto nós nos demos surra aqui no gueto, eles continuam no ar-condicionado, continuam a mandar vir os seus helicópteros para poderem abandonar o país. E foi este o erro que eu percebi, que Venâncio Mondlane cometeu, ao interter os acadêmicos e os intelectuais. Esqueceu de dar ordens, esqueceu de liderar esta revolução. Estes bate-papos com Venâncio Mondlane, onde fala-se em banir a Frelimo, é perca de tempo, meus irmãos, porque o próprio povo irá banir a Frelimo quando tirar a Frelimo do poder. Nós não precisamos discutir se a Frelimo será banida ou não, porque todos nós sabemos que a Frelimo será banida. Então, perder tempo do nosso líder Venâncio Mondlane a falar sobre, com os acadêmicos, procurar ideias de como banir a Frelimo, é perder tempo crucial que nós já não temos nesta luta de libertação nacional. Principalmente, digo para vocês que a luta que Moçambique trava hoje já não deveria ser a luta para a verdade eleitoral. Não existe verdade eleitoral. O Conselho Constitucional já disse que a Frelimo venceu, ponto final, não há recurso ali, nós já não precisamos verdade eleitoral. Tudo o que nós precisamos nesta hora nós sabemos a quem votamos, sabemos quem nós queremos como nosso presidente, vamos lhe colocar lá, ponto final. E para isso temos que destruir aquele que lá está. Acabou. Já não deveríamos ir mais à procura de conversa de verdade eleitoral, porque verdade eleitoral nunca mais vai haver, porque quando o Conselho Constitucional diz que Frelimo venceu, não há recurso, não há como regressar, acabou, ponto final, está selado, certo? Então, não percamos mais tempo com verdade eleitoral. A luta agora é libertar Moçambique das garras da ditadura, das garras do colono preto. E uma luta como essa não precisa de políticos. Os tais intelectuais e acadêmicos que batem papo com Venâncio Mondlane são todos eles políticos. Moçambique, nesta altura da sua vida, não precisa de políticos. Precisa de líderes libertadores. Precisa de pessoas que dizem que nós iremos até ao fim para ver o nosso país livre desses saqueadores que vêm a roubar, maltratar, violar, prender, assassinar, extirpar, aniquilar o nosso país por 50 anos, contando. Eu sempre tive medo que Venâncio Mondlane seria cafricado pelos intelectuais, porque é assim que em Angola Adalberto Costa Júnior foi cafricado pelos intelectuais. E o que eu vim avisar é para não se cometer o mesmo erro. Tudo bem, de alguma forma Venâncio Mondlane perdeu tempo a interter a política, perdeu tempo com politiquices, mas me parece que ele chegou aos seus sentidos outra vez e novamente. E isso é de louvar, isso é excelente. Porque é importante que Venâncio Mondlane saiba de uma coisa. Se que ainda não sabe, eu te vou dizer, Mano Venâncio, só existem dois tipos de pessoas neste mundo atualmente para ti. Existem aqueles que querem te ver falhar a todo custo, falhar absolutamente a todo custo. E existe aqueles que querem te ver vencer a todo custo. Não existe metade.
Os que querem te ver falhar a todo custo estarão dispostos a fazerem absolutamente tudo para te travar no teu caminho. E isso incluindo assassinar pessoas diariamente, espalhar o terror. Essas pessoas não têm limite no que eles vão ou irão fazer para te travar no teu caminho e te ver falhar. E do outro lado, existem aquelas pessoas que te querem vencer, que te querem ver vencer, como o povo moçambicano. E esses que te querem ver vencer farão de absolutamente tudo o que for necessário para que tu possas vencer. Inclusive entregarem o bem mais precioso que eles têm para esta causa. E isso é a vida. Muitos moçambicanos estão a entregar as suas vidas para te verem vencer. É preciso respeitar a vida dessas pessoas que não conseguirão ver um Moçambique melhor porque tornaram-se guerreiros tombados, mas eles abriram uma porta. Foram eles que atiraram a primeira pedra no telhado de vidro do ditador, por isso que o ditador veio com tanta violência para acabar com eles. E a vida desses indivíduos não é para ser brincadas com politiquices, debate-papos com Venâncios, com os acadêmicos, com não sei quê, com não sei quê, não sei quê. É preciso respeitarmos esses indivíduos. E a única forma, meu irmão Venâncio, a única forma que tens de poder honrar a vida desses indivíduos é te tornares num líder libertador. Presta bem atenção. Líder libertador e não líder político. Moçambique não precisa de político. Precisa de alguém que liberta este povo oprimido das garras da ditadura colonial. Vem a assegurar este povo, que vem a maltratar, a assassinar, a violar, a estrupar, a aniquilar este povo por 50 anos contando. Olharmos para a África, para os três novos países do Sahel que conseguiram libertar-se da ditadura, são indivíduos militares. É preciso olhar o que a história dos outros nos ensina. Esses militares não perderam tempos com politiquices. Eles agem, agiram, removeram o ditador e ficaram no poder. Venâncio Mondlane não tem como fazer isso. Militarmente, ele não tem como tirar a Frelimo do poder, porque ele não tem uma armada, ele não tem guerrilha, ele não tem milícia, mas ele tem a coisa mais importante que qualquer líder neste mundo quer ter: o povo moçambicano. Ele tem o apoio e o amor e o respeito do povo moçambicano. O povo moçambicano já deu provas suficientes e não precisa mais dar provas, que estão dispostos a morrer se for necessário para ajudar Venâncio Mondlane a chegar ao poder. E nós não chegaremos ao poder com politiquices. Isso é gozar com os guerreiros, com as almas tombadas nessa luta. Nós não precisamos. Moçambique não precisa de político, precisa de líder libertador, assim como no Níger, assim como no Burkina Faso, assim como no Mali.